Deus tem falado conosco nesse caminho da Páscoa. O caminho da Páscoa é um caminho de desafio. Não é fácil enfrentar a Páscoa, não é fácil. Nós celebramos a grande Páscoa. Domingo que vem, quero reforçar o convite para a grande celebração. Nós vamos ter o nosso clímax desse momento, desse episódio na história e na vida, que marca a nossa história, que muda a nossa história, não só na terra, mas também muda a nossa história na eternidade, né? Que é a vida do nosso Senhor Jesus, a obra que Ele realizou e a vitória sobre a morte. Então, domingo que vem pela manhã e no culto à noite, venha, convide alguém para participar, vai ser uma grande celebração, vai ser uma grande festa, tem uma grande equipe trabalhando para que nós tenhamos um tempo de celebração, um tempo de festejar a vitória do nosso Senhor Jesus sobre a morte e a garantia que Ele nos deu da vida eterna. Amém? Você vai vir? Amém? Chame alguém, não deixe de trazer, é uma grande oportunidade de podermos anunciar o Evangelho de uma forma criativa, de uma forma bonita, de uma forma sincera e impactante na vida de muitas pessoas. E dando continuidade então a esta série de mensagens, Jesus, a maior entrega, hoje nós vamos meditar sobre o tema, a oração como exercício da entrega. A oração como exercício da entrega. Em 1859, chegou à terra brasileira o primeiro missionário presbiteriano, chamado Archibald Green Simonton. Um jovem chamado por Deus, motivado pelo Espírito, que deixou tudo, que abandonou a sua terra, abandonou a sua pátria, abandonou a sua família, e veio a essa terra tão inóspita que era na época. Chegou no Rio de Janeiro, capital do império da época, cheio de sonhos, de projetos, movido pelo Espírito Santo de Deus, para realizar a grande obra que ele realizou aqui na nossa nação. Archibald Green Simonton casou com Ellen Murdoch, e eles tiveram uma filha chamada Ellen Murdoch Simonton. Ao 8º dia que Ellen havia dado à luz, a sua mãe morre. Simonton perde a sua esposa, ainda jovem. No início do seu ministério aqui, tanta coisa para realizar. E lendo recentemente um livro que conta a história do Archibald Green Simonton, um herói frágil, do pastor Marivaldo Gouveia. Ele escreve, e Simonton escreveu no tempo que esteve no Brasil e fora daqui, na sua terra. Ele escreveu o diário, ele tinha um diário, e esse livro é baseado no diário. E ele escreve assim, na terça-feira, do dia 28 de junho de 1864. Deus, tem piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão, na salinha da entrada. Deus a levou tão de repente, que ando como quem sonha. No dia 9 de dezembro de 1864, aos 34 anos de idade, morre esse excelente missionário, Archibald Green Simonton. E no final do seu diário há uma frase impactante. E ele diz, quanto ao futuro, não há que desconfiar. Sigamos a nuvem e a coluna de fogo, pois assim triunfaremos de todos os inimigos e conseguiremos entrar na terra da promessa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, para lermos os versos 39 aos versos 46. Lucas 22, pode deixar somente no tema, por favor. A oração como exercício da entrega. Lucas 22, 39 diz, como de costume, grave esse detalhe, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou,
deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E a sua oração ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Assim como Simonton diz no seu diário, e ele olha a cena da sua esposa estendida a um caixão à entrada da sua casa, assim é o Getsemane. Getsemane é como a antessala da dor, a antessala do sofrimento, daquilo que viria sobre Jesus, que deveria vir sobre a nossa vida. O Getsemane é a antessala de uma entrega definitiva, cabal, final, assim como é a morte, humanamente falando. É o fim, é o encerramento de tudo, é o encerramento do fôlego, do sopro da vida, ali acaba, não para aqueles que estão em Cristo, mas humanamente falando, a vida acaba, nós voltamos ao pó, da onde viemos, e assim é o Getsemane, é como esta antessala de algo que vai acontecer definitivamente, é a antessala que possibilita uma nova vida, agora em Cristo Jesus, uma vida livre da culpa e do pecado que pesava sobre nós, e que Cristo, por causa daquilo que Ele vai realizar, daquilo que Ele realizou, digo vai realizar, celebraremos no domingo que vem, mas aquilo que Ele realizou, e é o que nós estamos estudando nessas últimas semanas. O ministério de Jesus é marcado pela oração. Getsemane era um lugar de oração. A Bíblia diz que Jesus vai para o jardim das oliveiras, e ali ficava o Getsemane. Getsemane significa um lugar de prensa, de prensar azeite, e é muito significativo porque foi ali que Jesus travou a sua última batalha. Foi ali que Jesus foi prensado, para que eu e você estivéssemos nessa noite aqui, livres do poder do pecado, amém? Lá, no Getsemane, a antessala da batalha final, foi que Jesus travou a nossa grande batalha, porque nós não temos condição de travar a batalha que Ele travou. E o ministério de Jesus é marcado pela oração, não só da sua prática pessoal, mas daquilo que Ele ensinou aos discípulos, que Ele exemplificou aos discípulos, que Ele mostrou aos discípulos como fazer, como ser, como andar diante do Pai. Havia dúvida, em Lucas 11, quando pede, Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus ensinou a orar. Jesus tinha habilidade na oração, porque Jesus tinha comunhão com o Pai. Jesus deixou a sua glória, mas não deixou a comunhão com o Pai da glória. Jesus deixou o seu reinado eterno, mas na terra, na limitação humana, continuou dependendo do Pai e se relacionando com o Pai. Jesus nos ensina, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, neste lugar onde Ele se retira para orar, Jesus nos ensina a exercitarmos a oração como entrega. Por isso que o nosso tema nesta noite é a oração como exercício da entrega. Precisamos exercitar a oração na presença do Pai. Se você olhar o Evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas é um evangelista da oração. Em muitos episódios, nós vamos aprender com textos voltados à oração, textos de batalha espiritual, textos de oração de intimidade, textos de oração coletiva como comunidade. Em muitos momentos, o evangelista quis falar muito sobre oração, assim como o evangelista Lucas fala em Atos sobre o mover do Espírito Santo e também sobre a oração. Eu acho que Lucas era pentecostal. E nós não somos.
Eu e você somos fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Você pode falar, você pode falar, você pode falar, você pode falar, mas a Bíblia é clara, não é por força e é nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Se não for o Espírito de Deus, se não for a ação de Deus, nada muda. Quantas pessoas, ou até mesmo você mesmo, as pessoas falavam de você, esse aí não vai mudar nunca. E quando o Espírito Santo de Deus sopra, ninguém pode parar o seu poder. Nós somos pentecostal, porque nós somos cheios do Espírito Santo, amém, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo não é só ter manifestação corpórea. Ser cheio do Espírito Santo é revelar o caráter de Cristo, aonde nós estamos. E oração tem a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento, tem a ver com aprofundar relacionamento. Você só conhece intimamente alguém se você se relaciona com ela. É por isso que nós nos enganamos com as impressões que fazemos às vezes dos outros. Temos até a impressão errada de Deus às vezes. Porque não nos relacionamos com Ele, não o conhecemos intimamente. Achamos que Deus, Ele é algo assim que eu acho. Mas de fato Ele às vezes não é. Porque é só achômetro, estamos distantes, não nos relacionamos, não nos envolvemos. Muitas pessoas acham que Deus está a serviço dela, para realizar o desejo dela, só do jeito que ela quer. Não conhece Deus. Talvez conhece de ouvir falar, mas não de contigo andar, como tem a história de Jó. Então no Getsêmani, nesses pequenos trechos aqui, deste texto tão difícil de entender esse texto. Porque esse texto fala de uma profundidade espiritual. Esse texto fala de uma batalha intensa espiritual. Não é fácil compreender essas palavras. Nós estamos diante de um momento final, que antecede um final definitivo. Não é fácil entender esse texto. Não é fácil. E no Getsêmani, Jesus nos ensina a exercitarmos a oração como entrega, pelo menos de duas maneiras. Ele nos ensina, primeiramente, através da sua postura. Ele nos ensina através da sua postura. Jesus nos ensina a necessidade de uma vida de oração. Olha só o versículo 39, ele diz, como de costume, muda por favor aí, por gentileza, pode passar. Como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Os outros evangelistas dizem que Jesus convidou os seus discípulos para estar com Ele, para andar com Ele. Ele nos ensina, através da sua postura, de uma postura de alguém que vivia em comunhão com o Pai. Diária, a necessidade da oração. Meus irmãos, embora Jesus, na sua encarnação, continuasse sendo Filho de Deus, Ele se sujeitou, Ele se limitou a esta condição humana, ao sofrer, ao sentir, ao temer, ao chorar, ao se preocupar. E isso que Jesus faz diante dessa sua fraqueza, dessa sua limitação, nessa roupa, nessa figura humana. Ele sentia o peso da sua missão e a necessidade de estar diante do Pai. Meus irmãos, você sabe por que esse texto é difícil? Porque a gente não faz isso. Será que nós somos tão poderosos assim? Será que Jesus deixou a sua glória, a sua divindade, todo o seu poder, e Ele jogou para nós, e agora a gente é Jesus? Jesus vem nos ensinar da necessidade de uma vida de oração, pessoal e comunitária. A vida de Jesus é marcada pela oração, e Jesus exercitava do seu crescimento pessoal, buscava fazer, a maior preocupação de Jesus era fazer a vontade do Pai. Várias vezes os caminhos ou pessoas tentaram mudar o caminho do propósito de Deus. Judas é uma delas que vai tentar ajudar Jesus a cumprir o seu propósito, que era vir libertar Israel, ser um grande líder, um político. Mas tentou ajudar do jeito errado.
Jesus tinha uma vida privada de oração. Oração pessoal, irmãos. Nossa meditação, nossa devocional, a nossa vida com Deus. Mas Jesus também tinha uma vida comunitária de oração. Não sei se você reparou quantas vezes nós já oramos no culto. Muitas vezes aqui. E é assim que tem que ser. A importância da célula de orarmos uns pelos outros. A importância dos encontros de oração, das vigílias. A importância dos relógios de oração. Hoje começamos um relógio de oração da Ministério de Louvor para cantata. Marcamos lá, cada um vai orar num determinado horário. Isso é oração em comunidade. Jesus ia para a sinagoga ler a palavra, Jesus ia para a sinagoga orar. Está lá no início do Evangelho de Lucas. Mas aqui Jesus se afasta, tem a sua vida privada, seu quarto de escuta, para ele dizer: Pai, me ajuda. Me ajuda. Está difícil passar por esse negócio aí. Esse negócio que o Senhor inventou para mim lá na eternidade está difícil. Dói demais. Como que eles vão colocar o cravo aqui no meu pé, Pai? Dói demais. Mas Jesus vai no Getsêmani. E o texto diz: como de costume. Jesus tinha o costume de orar. Como anda seu quarto de escuta? A oração tem feito parte da sua agenda. Muitas vezes nós colocamos tanta coisa na nossa agenda, esquecemos de colocar a oração. Eu sou assim às vezes. Vivemos agitados, vivemos tumultuados. Tanta coisa tira a nossa atenção. E nós não paramos para colocar a nossa vida, a nossa agenda na presença do Pai. Às vezes fazemos lá, pegamos um papel, e eu sou assim, a gente anota, eu anoto tudo que eu tenho que fazer. E hoje cedo, quando eu estava dizendo isso, eu estava falando sobre isso, estava também sendo incomodado aqui pelo Espírito, e ele estava dizendo: no seu não está a oração primeiro. Não espere estar bem para orar, exercite a oração para ficar forte. Não espere estar bem. Quando eu estou bem eu oro. Exercite a oração para vencer a tentação. Ore com seu marido, ore com a sua esposa, ore com seus filhos. Ore pela sua célula. Quantos líderes desanimados, cansados, abatidos. Ore. Vai para o seu Getsêmani, meu. Vai para o seu quarto de escuta. E Deus vai te renovar. Deus vai te fortalecer. E Deus vai transformar. Pare de murmurar. Deus vai transformar essa situação. Porque Ele tem poder para fazer isso. Vai para o quarto de escuta. Vai orar, vai buscar. Senhor, dá direção, Senhor. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: pastor, nós precisamos motivar a nossa equipe. O senhor precisa fazer alguma coisa. Eu falei: a nossa maior motivação é servir o Senhor dos Senhores. Essa é a nossa maior motivação. Fomos resgatados das trevas para servir a Ele. Essa é a nossa maior motivação. A gente não precisa de motivação. Ele é a nossa motivação. Porque o nosso trabalho nele não é vão. A palavra que é lançada nele não volta vazia. Ele é o Senhor da nossa história. Ore pelo seu ministério, ore pela sua empresa, ore pelo seu trabalho. Ore pelas tragédias que estão acontecendo na nossa nação. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não é insensível com as tragédias que têm acontecido, nós que somos. E nós estamos distantes, então nós não estamos aprendendo com Ele a chorar. Quando um carro é fuzilado e pessoas de bem morrem. Nós precisamos aprender com o Senhor a amar. E o Getsêmani nos ajuda a perceber isso. Alguém diz: esse negócio de orar, lá por quem está longe, pastor, isso não resolve não. Muito pode a súplica do justo. E talvez você não vai ver, mas gerações poderão ver. Talvez você ora por pessoas em que você em vida não vai ver,
Talvez você ore por netos, pelos seus netos. Talvez você não vai estar vivo para ver. Mas as gerações vão contar os testemunhos às outras gerações, como o Salmo 78 nos ensina. É tão interessante essa ideia de comunidade, de exercitar a fé, é tão importante, irmãos. Essa semana, nós recebemos uma visita de uma irmã muito especial, que está enfrentando um câncer. E ela chegou, já sem cabelo, já com um lenço, com a máscara. E ela chegou num ânimo, numa alegria. E foi até a minha sala, porque eu estou com ela nessa caminhada de oração. Estamos orando junto, desde quando foi diagnosticado. E ali estavam alguns pastores, e ela disse, orem por mim. Eu vim para pedir oração, com um sorrisão no rosto. Exercitar a fé, exercitar a oração. Buscar, não ficar esperando. De manhã eu falei, fiz uma brincadeira, que tem lá uma coisa que diz dos crentes 6 horas. Conhece o crente 6 horas? Crente 6 horas é onde ele encontra alguém, ele diz, 6 horas lá por mim na igreja. 6 horas lá, irmão, na célula. Mas ele mesmo não ora. Ele mesmo não busca. É só vocês oram por mim. E foi assim um impacto, não foi, pastor William, na nossa vida. Nós estávamos conversando, de repente chega ela com um sorrisão e diz assim, vim orar, ora por mim. Não ficou esperando. Exercitando o músculo espiritual, se fortalecendo mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo sem saber como vai ser daqui a alguns meses. Continuando, perseverar, é isso que Jesus nos ensina, é como de costume, fazia parte da vida de Jesus, fazia parte do ministério de Jesus, deve fazer parte da nossa vida, a oração. E Jesus, o verso 40 e verso 46, diz aos discípulos, orem, para que vocês não caiam em tentação, orem, para que vocês não caiam em tentação. É uma chamada de Jesus, a exortação, a uma oração que é preventiva. Orar prevê, orar antecede, orar por uma decisão, ajuda você a tomá-la da melhor maneira possível. Às vezes aquela decisão não vai ser fácil, vai exigir de você fé, vai exigir de você um passo no escuro. Mas quando você é movido por Deus, quando você tem uma direção de Deus, e você vai, então você descobre como o seu Deus é poderoso, como o nosso Pai que está no céu é bom, como Ele tem cuidado de nós. A oração, a exortação de Jesus é clara, orem para que vocês não caiam em tentação. E depois do verso 46 ele diz assim, orem. De novo, é outra chamada. Novamente ele está chamando a gente a orar. Nós temos aqui um trabalho com adolescentes do Virada. Está reunindo mais de 1.000 adolescentes agora. Ore por isso. Ore. Olha o peso que está nas costas do pastor Lucas e também da sua equipe. Ore. Como nós gostamos de apresentar defeitos e dificuldades. Ore para que o Espírito Santo de Deus abençoe, guarde. Jesus está chamando a atenção para que eles não caiam em tentação, isto é, que eles não traiam Jesus, que eles não neguem Jesus. Você sabe disso? Estava para chegar Judas já, dar um beijo no rosto de Jesus, para identificar Jesus, que ia trair. É isso que Jesus está dizendo. Se fortaleça em oração, para que você não caia. Vivemos uma época em que damos muita desculpa, mas nós estamos orando pouco. E em momentos de perigo, a melhor posição do guerreiro de Deus é de joelhos dobrados. Porque um homem que tem intimidade com Deus jamais ficará intimidado diante dos homens. Irmãos, isso é uma coisa que nós precisamos começar a aprender. Nós sabemos, mas precisamos praticar. Precisa sair daqui para cá, não é? Com as crianças nós ensinamos assim, um princípio. É conhecer, sentir e praticar. Nós batemos isso lá no Ministério Infantil. Conhecer, sentir e praticar. A gente sabe, às vezes, mas a gente não sente, a gente não pratica. E a gente não está praticando. O desafio
nessa jornada à Páscoa, pelo caminho do Getsemane, é exercitar a nossa vida em oração. É exercitar a entrega através da oração. A segunda coisa que Jesus nos ensina, é que Ele nos ensina através da sua atitude. Não só de uma postura de alguém que tinha um relacionamento íntimo com o Pai, que estava na presença do Pai, mas também a sua atitude. Ele se afasta, versículo 42, a uma pequena distância e se ajoelha. E ali ele começa a orar. 3 aspectos pelo menos chamam a atenção aqui, nesta atitude de Jesus. A primeira, submissão. Submissão. Ele diz no verso 42, você pode ir acompanhando comigo aí, através da sua palavra, da sua Bíblia, aliás. Pai, se queres, ele já começa nos ensinando, né? A gente geralmente faz assim, Pai, eu quero, eu preciso, e tem que ser agora. Tem mesmo assim umas orações micro-ondas, né? Que é bem rapidinho, 30 segundos, né? E Deus age também, fica tranquilo. Mas Jesus já começa, Pai, se queres. Não é, Pai, eu quero. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele começa rendendo e termina rendendo. Ele começa submisso e termina submisso. Pai, se queres, mas seja feita a tua vontade. Jesus se retira no lugar secreto, dobra o joelho, se curva. Quem é Jesus, meus irmãos? Colossenses diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus, meus irmãos? O Deus cheio de glória, que Filipenses e Hebreus dizem, o Filho é o esplendor da glória do Pai. Quem é Jesus, meus irmãos? Que Hebreus diz que Ele é superior aos anjos. Deus lhe concedeu o nome que está acima de todo nome. E que todos devem se curvar e confessar que Ele é o Senhor. Filipenses 2:11. Este Senhor, este Jesus, Todo-Poderoso, se curva, se ajoelha, se dobra, se quebra. Essa semana, conversando com o pastor William, ele me deu uma frase. Eu não ajoelho para dobrar o coração de Deus, mas para dobrar o meu próprio coração. Aquele que era Senhor de todas as coisas, se curva, se dobra e se quebra. E a gente é tão duro. E a gente é tão Senhor de nós. Aquele que era tudo, se fez nada, para que eu e você pudéssemos um dia estar face a face à sua presença. Jesus se submete. Jesus submete à vontade do Pai, mesmo diante da sua dor. Paulo diz, antes a si mesmo se esvaziou. Filipenses 2:8 ele diz, e ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Deixa eu te dizer uma coisa, se você enfrentar agora, ou um dia vai enfrentar uma crise de obediência a Deus, olhe para Jesus e aprenda com o exemplo dele. Meus irmãos, o Getsemane foi travada uma grande batalha. Quando ele diz, afasta de mim esse cálice, ele está se referindo à ira de Deus que ia cair sobre ele. O abandono de Deus que estaria na cruz. Quando ele diz, Pai, porque o Senhor me desamparou, porque o Senhor me abandonou? Cadê o Senhor nesse momento que eu mais preciso do Senhor? A Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele o peso da nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz agora pesou sobre ele. Essa é a dor que Jesus está sentindo no Getsemane. Essa é a agonia que Jesus está sentindo no Getsemane. Essa é a grande batalha que Jesus está batalhando contra o poder das trevas no Getsemane. Lucas 4:13, quando encerra a tentação lá no deserto,
Os outros evangelistas, Mateus e Marcos, dizem que os anjos vieram e o serviram. Mas Lucas não termina desse jeito. Sabe aquele filme que vai ter o 2, o outro filme, que vai ser a continuação? É mais ou menos isso aí. A Bíblia diz que o diabo deixou por um determinado tempo, ou em outra linguagem, até a ocasião oportuna. E eu não tenho dúvida que essa aqui é a ocasião. No Getsemane, Jesus não está sozinho, não. Jesus está travando uma batalha espiritual, não só física, não é só emocional, psicológica, diante daquilo que ele enfrentaria. Perceba, ele é homem, nesse momento ele é homem. Ele é Deus, mas ele é homem. Ele está enfrentando uma batalha psicológica e emocional também, a ponto de suar sangue. Mas ele está enfrentando uma batalha profunda e grande, espiritual, daquilo que viria a acontecer sobre a sua vida. Você está disposto a dizer, nesta hora, neste dia, nesta noite, seja feita a tua vontade, Pai? Quer dizer para você, não é fácil, mas é o certo a fazermos. Seja feita a tua vontade. Na hora da decisão, confie no Pai, confie no Senhor, e você vai ver que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Essa submissão também acontece debaixo de uma grande agonia. Jesus está angustiado. O texto, versículo 44 diz isso: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, angustiado, o peso que viria. Reverendo Hernandes Dias, no seu comentário ao Lucas, ele diz: ninguém jamais passou pelo que Jesus experimentou no Getsemane. É por isso que eu disse no início, esse texto aqui é difícil para a gente entender. Não é fácil para a gente entender esse texto aqui. Não é fácil para compreender a profundidade desse texto. Não é fácil chegar à compreensão profunda e espiritual desse texto, porque nós não sabemos o que Jesus passou aqui. E nós nunca passaremos o que ele estava enfrentando no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, no quarto de escuta com seu pai. Ele diz que o inferno, como ele veio até Jesus no Getsemane, no Gólgota, na cruz. E o Senhor desceu até ele, experimentando todos os seus horrores. Há uma beleza na Páscoa, mas há um horror na Páscoa. O horror da Páscoa é aquilo que nos traz a vitória. É o contraste da cruz. É o paradoxo da cruz. Entender tamanho horror que traz vida plena àqueles que creem em Jesus. Tal como nós, Isaías escreveu, tal como ovelhas, nós nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor, o próprio Jesus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que está no Getsemane, na agonia, na angústia de Jesus, é o meu pecado e é o seu pecado. É a ira, é a visitação do peso que viria sobre ele. A dor, o sofrimento, é a sensação de abandono, a sensação de estar sendo prensado no Getsemane, o escárnio, a humilhação, a vergonha da cruz, o cuspe no rosto, a zombaria, não chega nem aos pés daquilo que ele enfrentou na cruz. E ele fez tudo isso por mim e por você. Mas a Bíblia diz que ele orou intensamente. Eu e você precisamos aprender a orar intensamente. Às vezes a gente ora e desiste rápido. Jesus nos ensina nessa noite a exercitar a oração como um caminho da entrega, intensamente. A dor era grande, exigia intensidade. Assim como um atleta, para ser alto nível, para ganhar em níveis tops da sua modalidade, não é facinho. Exige dor, exige machucaduras, exige esforço e certamente muito choro por causa da dor. E não é diferente, e não deve ser diferente. Jesus enfrenta uma batalha muito grande, e ele ora
e ele ora. E diante de tanta batalha espiritual, que Satanás pressionou Jesus, Deus estava pressionando o seu próprio filho, ele estava trazendo sobre si toda a nossa dor. Ele ora, ele ora, ele ora. Meus irmãos, intensidade é diferente de mandar mensagem. Tem muita gente hoje mandando mensagem pelas redes sociais. Eu posto tudo em Deus, nada me abala, eu sou mais que vencedor, eu passo por cima de qualquer coisa. Isso não significa relacionamento com o Pai. Não há nenhum problema em você mandar mensagens bíblicas, textos bíblicos. É um meio de evangelização, mas isso é diferente de ter relacionamento com o Pai. Mandar mensagem é diferente de ter relacionamento com o Pai. Ter relacionamento com o Pai é muito mais que isso. Isso só acalenta a nossa alma, ou dá mensagem para alguém que você quer dar. Sabe aquela sensação de bem-estar? Fiz a minha parte. Não fez. Porque intimidade é estar na presença do Pai. Vai além de mandar mensagem. Vai além de mandar recados. Gastamos muito tempo com isso. E achamos que a nossa parte está feita. Deus quer você costumeiramente com Ele. Amém? Costumeiramente com Ele. E quando precisar, intensamente com Ele. Intensamente com Ele. Nós estamos criando um movimento de oração masculino. Os meninos vão começar a orar, né, Carlão? Os meninos, quero ver só. Porque as meninas já sabem fazer isso. Mil vezes. Mas a Bíblia tem uma palavra para os homens. Diferentemente do que ele fala para as mulheres. Ele diz, homens, levantem mãos santas em oração. Não tem esse texto para a mulher. Tem para o homem. E nós estamos montando, o pastor Evandro já deu esse recado aqui, quinta-feira tem a primeira vigília, e nós estamos querendo criar um movimento, exercitar, não ficar parado. A gente adora criar ministério, né? Ministério, parece o nosso governo, né? Vai criando ministério. A gente precisa criar movimento que cria impacto. Como o Upgrade aqui tem criado um movimento de impacto na vida dos adolescentes, Gemais e outros ministérios, movimento de oração dos homens. Amém, irmãos? Olha, vocês estão tão bom aí. Vamos ver se vai na vigília, né? Esse amém aí, vamos ver se vai na vigília. Movimento de oração, sabe por quê? Nós precisamos orar. Jesus está na sua palavra nessa noite ensinando a gente que a gente tem que orar. Tem muita gente que não ora, dizendo, eu não sei orar. Meu irmão, abre a sua boca e comece a falar com seu Pai. Comece a falar com o seu Senhor. Comece a pedir, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Coloca a palavra na minha boca. Coloca a palavra na minha boca. E Ele vai começar a colocar a palavra na sua boca. E quando você menos esperar, você vai estar falando. Você devia dizer amém. Vai ser assim mesmo. Eu creio. Irmão, vocês são pentecostal, já falei. O Carlão escreveu no grupo do WhatsApp uma coisa que me impactou bastante. Ele disse assim, quer um bom casamento? Ore. Quer encontrar os seus filhos do céu? Ore. Quer toda a sua família reunida com Jesus? Ore. Quer um bom emprego? Ore. Quer uma igreja forte? Gostei dessa, Carlão. Pode reclamar do pastor. E ore. Nós também somos limitados e temos nossos defeitos. Precisa de um milagre, ele diz, ore. Essa é a chamada no grupo. Vamos orar, meu irmão. Quer ver esse país prosperar? Quer ver diminuir a corrupção? Ore. Precisamos orar. Muito pode a nossa oração. Quanto maior o perigo ou o risco, maior a necessidade de permanecermos em oração. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, apesar do momento, ele entra no Getsemane, cheio de pavor, angustiado, sentindo o peso do nosso pecado, da ira de Deus, do abandono momentâneo do Pai, que depois o resgata
dá morte e dá vida a ele, e o glorifica, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, resgatando e restaurando aquilo que pertencia a ele mesmo na sua glória. Ele entra desse jeito, angustiado, apavorado, com medo, mas ele sai consolado e sai fortalecido. Amém? Porque o anjo de Deus foi lá. Há uma epifania, há uma manifestação sobrenatural de Deus. Talvez você não vai ver um anjão, mas você pode dizer: eu quero ver, eu quero sentir, eu quero ver o agir de Deus. Irmãos, o ministério dos anjos é tremendo. Hebreus 1 diz que os anjos estão a serviço do seu povo, daqueles que creem. Nós não oramos aos anjos, nós não adoramos anjos, nós não temos anjinho da guarda. Mas nós temos os anjos do Senhor que nos abençoam, que ministra a serviço de Deus. Quando oramos o Pai libera anjos para ministrar a nossa vida, para cuidar da igreja, para cuidar do ministério, para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus negócios. Pede: Senhor, manda um anjo aqui, e Ele vai mandar. Agora não pede para anjo não, porque anjo não tem ouvido para ouvir a sua oração, viu? Ele não ouve não, ele só obedece o Pai. Só obedece o Pai. O ministério de anjo, ministério angelical, isso representa, meus irmãos, a presença de Deus, consolo de Deus. Eu sei que você às vezes está numa batalha, você está travando intensamente uma batalha, angustiado, em oração. A gente como pastor caminha com muitos irmãos. Quantas pessoas já chegaram angustiadas, com medo do amanhã, não sabia se ia dar certo ou não, e clamamos com intensidade. E o Senhor tem agido, o Senhor tem mostrado. Você não está sozinho. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: você não está sozinho, não está sozinha. Deus está com você, amém, irmão? Deus está com você. Deus está com você, mas não seja tão forte assim, que não permita você desenvolver a intimidade com o Pai, a submissão ao Pai, a rendição ao Pai, se quebrar ao Pai. Meus irmãos, nós somos uma igreja de 2 trilhos, a grande celebração e a pequena celebração. Nós não somos mais uma igreja de culto de quarta-feira de oração. Sabe por quê? Porque nós queremos que você desenvolva uma vida de oração com os seus irmãos da célula. Vocês caminhem junto, vocês chorem junto, vocês se alegrem junto, vocês busquem intensamente juntos a presença de Deus. Nós nos acostumamos a sermos ministrados, a recebermos, mas não estamos dispostos a dar. Essa igreja tem entendido que esse é um projeto de Deus. Por isso, meu irmão, se você não está na célula, é na hora de você se encaixar numa célula, para ser abençoado e para poder abençoar, e para de esperar aquilo que não vai acontecer mais. Deus quer usar a sua vida. Você não está sozinho, você tem gente do seu lado. Se está, você precisa procurar alguém, porque tem aqui alguém. Pode ter alguém na sua célula. Meu irmão, Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Satanás pode estar dizendo: não vai dar certo. O filme da Mel Gibson, nessa cena do Getsemane, aquele filme A Paixão de Cristo, revela bem uma batalha espiritual ali. O diabo está ali. Aqui o texto não diz, mas nós sabemos que é uma batalha espiritual. E no finzinho ele faz 2 perguntas para Jesus: quem é seu pai? Quem é você? Não é bíblico, não está na palavra. Mas certamente, muitas vezes nós ouvimos vozes de pessoas, ouvimos vozes das trevas, e isso tem atrapalhado o nosso entendimento e de vivermos plenamente aquilo que Deus quer que vivamos. Você não está sozinho. Talvez Ele esteja dizendo: você não merece, você não é digno, olha a sua história, olha a sua vida, olha o tanto de coisa que você já fez. Deus vai te abandonar, Deus não está nem aí para você, e você ainda insiste lá, na igreja, na célula.
Mas Deus quer dizer para você nessa noite: eu suportei todas as coisas, e eu te fortaleço para suportar também, mas não sozinho, mas comigo. E se for necessário intensamente, vai ser intensamente. Ele diz: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Jesus é o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso advogado diante do Pai. Hebreus 4 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Se aproxime nessa noite com confiança, porque você tem um sumo sacerdote que cuida de você, que intercede por você, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Você não está só. Tem um anjão lá. Tem um anjão lá. Tem a própria pessoa do próprio Deus. Jesus é a maior entrega, e é isso que nós aprendemos no caminho da Páscoa. A Páscoa nos convida a irmos ao Getsêmani e lá exercitarmos a entrega através da oração. Os discípulos dormiram, por isso caíram em tentação. Estavam dominados pela tristeza. Não durma o sono da frieza, não durma o sono da preguiça, não durma o sono da tristeza, mas ore, como Jesus orou, intensamente, se sujeitando plenamente ao Pai. Esse é o desafio, meus irmãos. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor, nós vamos cantar uma música. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós, como ministros do Evangelho, e você é um ministro do Evangelho, onde você está, você pode ser um proclamador do Evangelho, que é a pessoa do Senhor Jesus. Às vezes a gente fica tentando achar aqui na nossa mensagem a melhor maneira de aplicar isso para o seu coração. Nem sempre é tão fácil. Mas eu queria dizer para você nessa noite, deixa o Espírito Santo de Deus aplicar isso à sua vida. Ele vai falar para você. O Senhor Jesus nos exorta nessa noite à oração. Mas mais que isso, Ele nos ensina, e Ele nos dá o exemplo. Vamos junto aprender, vamos junto a exercitar a oração. Que quando a gente crescer na intimidade com o Pai, nós vamos conhecer mais o Pai. Tem coisas que numa relação de amizade a gente vai conhecendo, você já sabe como o outro é. Por causa dessa relação. Você sabe o presente que dá. Às vezes tem tanta intimidade que você sabe até o presente que você dá, não é? A palavra que você pode falar, você fala, se eu falar isso aqui hoje, o bicho vai pegar. Quanto mais a gente conhece o Pai, menos ansioso a gente fica. Por isso que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma, porém, tudo seja conhecido diante do Pai. Aí o que a gente faz? A gente fica ansioso. A gente perde o sono, a gente se preocupa. Faz parte, a gente é humano. Mas a gente esquece da segunda parte, que deveria ser a primeira. Talvez o apóstolo Paulo pudesse ter escrito melhor. Irmãos, orem por tudo e não andem ansiosos. Mas o desafio é aprender a confiar e a entregar através da oração.
Quanto mais a gente conhecer o Pai, mais a gente vai saber o que Ele pode fazer, mais a gente vai ver o que Ele faz na nossa vida. Você reparou que uma pessoa que murmura muito, que reclama muito, que quer a atenção de todos, ela não percebe as coisas boas que estão acontecendo na sua vida? Quando acabou o vinho lá em João, na festa de Caná, alguém de fora da festa, que era responsável pela festa, que percebeu. Não foi o maître que percebeu. Às vezes é assim. Mas se nós nos aproximarmos do Pai e termos esse costume de relacionamento, nós vamos perceber as coisas. As pessoas não vão precisar dizer para nós: ó, irmão, estou vendo aí que você não está bom não, vigia. Você vai perceber. O Espírito Santo vai falar com você.